Olá, amigos e espectadores, está entrando no ar mais um TV Esportes, um dos derradeiros. Fábio Clotti, tudo bom, Fábio? Tudo ótimo. Eu sou o Pedro Baluarte State. Você aqui é o Hugo Mirandela, tudo certo? Tudo ótimo, agora é melhor ainda. É isso aí. Exatamente. Mas ele hoje vai falar um pouco sobre o Flamengo, claro que nós vamos completar, corroborar. E o Hugo vai falar sobre o Fluminense, os trajetórios desses times cariocas pelo ano. O que você tem que falar, Hugo? Como sempre, o Fluminense começou o ano a todo vapor, contratando, já que tem um patrocinador muito forte. Então fez várias contratações, trouxe o Rafael Moura, He-Man, que fez muitos gols do Corinthians, trouxe o Alex Dias. Então o Fluminense saiu contratando, trouxe o Carlos Alberto também do Corinthians, contratou o Luiz Alberto, fez várias contratações no time e não arrumou nada, não conseguiu se classificar para a Taça Guanabara e não conseguiu também se classificar para a semifinal da Taça Guanabara nem para as semifinais da Taça Rio. Quem começou dirigindo o time no ano foi o PC Guzmão, mas depois ele com os sucessos no Campeonato Carioca, ele foi substituído Vinícius Eutrópio. Interinamente. Era coordenador do Fluminense. Depois chegou o Joel Santana no time do Fluminense. Joel ele também ficou pouco tempo ali. Jogou um pouco da Copa do Brasil. Foi demitido depois, se eu não me engano, do jogo do Bahia. 1-1 aqui no Maracanã. Aí com a demissão do Renato do Vasco da Gama, chegou o Renato Gaúcho no Fluminense, que levou o time até a decisão da Copa do Brasil, onde o Fluminense jogou contra o Figueirense. Aqui no primeiro jogo do Maracanã foi 1-1, aquele gol do Adriano Magrão, Salvador no final. E lá em Florianópolis, 1-0, gol do Roger logo no início. Foi um jogo muito feio lá em Florianópolis. Os dois times, o Fluminense retrancado, o Figueirense não sabia atacar, então foi aquele jogo chove no molho. Nunca, com o Mário Sérgio então. Quando é que o Figueirense soube atacar? E foi o primeiro título nacional do Fluminense, a Copa do Brasil. Garantiu a vaga na Libertadores depois de 23 anos, um longo jejum. E o Renato conseguiu, o Renato chorou, e foi uma festa. Ele conseguiu o primeiro título dele como técnico. Exatamente, bateu na trave 2 vezes, né? Perdeu a Copa do Brasil no ano passado para o Flamengo, dirigindo o Vasco. E mudou a cara, o Renato Gaúcho mudou a cara do Fluminense. O Fluminense começou a jogar um pouco mais de futebol. O Renato realmente é um dos técnicos aí da nova geração que tem talento. Exatamente. O Fluminense passou o Campeonato Brasileiro testando. Venceu um jogo aqui, perdeu outro acolá. Teve um momento de declínio, perdeu alguns jogos, alguns insucessos, mas logo depois o Renato controlou as rédeas novamente. O Fluminense subiu disparadamente e acabou na 4ª colocação. Terminou em 4, já na colocação. Se não conseguisse a vaga na Libertadores com o título da Copa do Brasil, conseguiria com o campeonato, o Campeonato Brasileiro. Chegou agora, quarto, ótima campanha. Foi até aquela piadinha que agora eles têm duas vagas e nenhuma, né? Os gloriosos negros, né? Esses caça-talentos do Fluminense são demais. Já que falou em caça-talentos, para a próxima temporada. Fluminense aí ambicionando um ano repleto de títulos e contratações, como é a marca do Fluminense, né? Conta aí na lista tricolor. O Felipe, o goleiro do Corinthians, o Léo, o lateral esquerdo, o Léo, Jackson, meia do Shakhtar Donetsk, Ponca, que é do River Plate, ex-Vasco, fez muito sucesso no Vasco, por sinal. Tem o Falcão Garcia, que é do River Plate, que fez 2 gols contra o Botafogo. O torcedor da Carioca conhece bem, principalmente do Botafogo. Dodô, que é quase certo, jogou no Botafogo. E o Leandro Amaral, que o Fluminense alicia desde que o Renato foi pro Fluminense. E, segundo o Renato, ele já é do Fluminense, está esperando o Leandro Amaral dia 3 de janeiro lá nas Laranjeiras. Renato, como sempre, polêmico. Isso, além do Washington Coração de Leão, que foi artilheiro do Mundial de Clubes e está assinado com o Fluminense, só falta passar nos exames médicos. O Washington tem problema no coração e vai passar pelo crivo do Roberto Orcardi, presidente médico do Fluminense. O Fluminense também, esse ano, teve grande polêmica, que foi a novela do Thiago Neves. Continuará, não acaba nunca. Que ele assinou um pré-contrato com o Palmeiras. Thiago Neves, que foi revelação, jogou muito bem no Fluminense esse ano, teve essa novela com o Palmeiras. E além dessa novela com o Palmeiras, tem ainda um entrave com o Paraná Clube, cenas dos próximos capítulos, de jogador bastante enrolado. Mas também, né, beleza, tá podendo. Bom, agora vocês vão ver agora o gol do Roger Salvador contra o Figueirense na Copa do Brasil lá em Florianópolis. Após cruzamento da esquerda, a zaga rebate mal. Adriano Magrão domina, luta com a zaga e consegue o cruzamento para Roger dominar no peito e de primeira marcar o gol do Fluminense. Por outro ângulo, o zagueiro domina no peito e de primeira fuzila o goleiro adversário, para delírio da torcida tricolor. E lembrar que o Fluminense jogou 63 vezes esse ano, ganhou 27, quase metade, empatou 20 e perdeu 15. O Flamengo foi quase igual, né? Ganhou um pouquinho mais. Como é que você acha que o Flamengo foi esse ano? Bom, entre esses 62 jogos, 30 vitórias, 15 empates e 17 derrotas, um título para o Flamengo, o Campeonato Carioca. O Flamengo, no início do ano, deu carta branca ao Ney Franco, trouxe vários jogadores conhecidos do Ipatinga e do Cruzeiro. Ganhou a Taça Guanabara no Madureira 4-1.
o jogo derradeiro da Taça Guanabara, 2 gols do Souza, um do Renato Augusto e um do Renato, cobrando pênalti. Ganhou a Taça Guanabara, Libertadores, um grupo fácil, ficou na primeira colocação, classificou em segundo no grupo geral da Libertadores, mas foi eliminado logo pelo fraco Defensor do Uruguai, tomou de 3-0 no Uruguai, ganhou de 2-0 aqui, foi prejudicado até pelo árbitro, a torcida aplaudiu o time, mas a Inês já estava morta, e o Flamengo, antes de ser eliminado, venceu o Carioca em cima do Botafogo nos pênaltis. A primeira vez que o Campeonato Carioca foi decidido nos pênaltis, o último gol foi do Leonardo Moura e o Flamengo ganhou de graça aquele Carioca. O Botafogo abriu 2-0 no primeiro jogo, depois recuou, sofreu um empate por 2-2 e no segundo jogo o Flamengo abriu o marcador com o Souza, foi virado, mas o Renato Augusto, um chute certeiro de fora da área, talvez nunca mais acerte um daqueles, empatou o jogo, levou para os pênaltis, o Botafogo perdeu para os pênaltis no Flamengo. O campeonato começou com o brasileiro cavaliante, né? Como Totalmente. sempre, perdeu para o Palmeiras no Maracanã, ganhou um joguinho do Goiás lá, empatou, zona do rebaixamento, culminou com a saída do Ney Franco e a velha patota de Minas, a República do Pão com Queijo, chegou o Natalino Santana. As coisas mudaram. Pão de queijo. Chegou Pão o de queijo. Natalino Santana e as coisas mudaram. E olha que continua muita gente do Pão do Queijo no Flamengo. Chegou o Natalino, perdeu os 3-0 para o Santos na Vila Belmiro. Começou mal, mandou os jogadores baterem. Foi até quase suspenso pelo STJD. Depois perdeu pro Atlético Paranaense 2-0. Mas se recompôs. O Flamengo conseguiu uma arrancada surpreendente no Brasileiro. Mas alguns jogadores chegaram importantes. O Ibson, Fábio Luciano, o Christian, o Max. E a torcida do Flamengo enchendo o Maracanã consecutivamente, reiteradas vezes, público e mais público do Brasileirão, e o Flamengo terminou na terceira posição. Impressionante, né? Acho que foi o time que mais migrou, né? Que mais posições diferentes alcançou durante o Flamengo conseguiu uma sequência de vitórias que só perde pro São Paulo. O São Paulo, será que conseguiu ganhar tanto assim? Conseguiu. Conseguiu. E o Flamengo que segurou a lanterninha do Campeonato Brasileiro por uma rodada. O América de Natal conseguiu vencer uma das 4 partidas. E nesse ínter o Flamengo segurou por uma rodada a lanterninha do Brasileiro. Durou 17 rodadas, se não me engano, na zona a malfadada zona da degola, e chegou com o Joel Santana e se classificou com uma rodada de antecedência. É a mística, né? O Flamengo sempre nos momentos decisivos, eu sei muito bem disso. O Flamengo Vasco, sempre na final consegue se superar. Com um time às vezes limitado, mas aquela camisa tem um poderzinho ali. E o Flamengo, o que tá perdendo, o que ganha nesse ano? Bom, o Flamengo contratou pro ano que vem. Nesse ano ainda, em outubro, o Kleberson, jogador pentacampeão mundial, estava escondido no Besiktas da Turquia, teve uma passagem até que pouco frustrante no Manchester United, fez um golzinho, depois caiu no ostracismo, e acertou a contratação do Christian, comprou os direitos federativos do jogador, o Christian que era pertencente ao Atlético Paranaense. Vislumbra o Rodrigo, zagueiro do Dinamo de Kiev, passou pelo São Paulo, algumas pendengas contratuais, mas quem? O Jonatas, ex-volante do Flamengo, xodó da torcida, não é muito bem visto pelos jogadores do Espanhol. O famoso Marcinho. Esse não é muito boa contratação não, um jogador problemático do Atlético Mineiro, é um meia, teve alguns problemas disciplinares com o Leão também, que é nada fácil de se conviver, e o Flamengo tenta também a renovação do goleiro Bruno. Tem um zagueiro, tem um volante, um meia e um goleiro. Você acha que a pior coisa do Flamengo não é o ataque, não? Olha, o Souza mostrou alguma capacidade esse ano, fez 2 gols decisivos no final da Taça Guanabara, fez gol na decisão final, jogou bem, eu acho que merece crédito sim, foi artilheiro do Brasileiro do ano passado, o Obina vai ali fazer frente, falta um segundo atacante, jogador de mais velocidade, precisa assim, de um zagueiro pela esquerda, um famoso quarto zagueiro, um volante melhor e algumas peças de reposição ali. O Roger não acertou a permanência, foi taxado de chinelinho, é um bom jogador, e também quem pode sair, e quem saiu foi o Leonardo, um atacante bom, mas que teve um ano marcado por lesões. Olha só, então agora a gente vai acompanhar o 2-2 do último jogo do Campeonato Carioca, os gols do Souza e do Renato Augusto, e o último pênalti que deu a vitória, o campeonato para o Flamengo, do Léo Moura. Acompanha agora. Em rápido contra-ataque, Renato lança Juan pela esquerda. O lateral passa na velocidade por Joilson, invade a grande área e cruza para Souza completar para o gol. Mais uma vez o complemento de Souza no carrinho. O Flamengo foi virado, mas Renato Augusto em jogada individual acertou um chute de fora da área. Por outro ângulo, tirambaço do camisa 10 da Gávea. Nos pênaltis, Leonardo Moura fez o 4º gol do Flamengo para delírio da massa. TV Esporte vai ficando por aqui, ponto final, como diria Fábio. E vocês não podem perder o último programa do ano, antes das nossas merecidas férias, por favor. Exatamente. Que vai ser o jogo comemorativo Amigos do Balu contra Amigos do Fábio. Isso. Não adianta o resultado. Não adianta o resultado, vocês vão adorar o futebol moleque, travesso, muita técnica. Ofensivo. Pô, o Hugo Milionato vamos falar. Futebol moderno. Vocês vão ver, aguardem. Próxima quinta-feira. É isso aí. É por aí, a gente se encontra na próxima conexão. Até lá, pessoal. Tchau.